Eu tenho certeza que tanto eu como você, nós queremos ter uma fé grande, vamos dizer assim. Nós queremos ter uma fé que venha produzir grandes milagres, grandes resultados. Eu sei que você quer ter uma fé que você vai orar e Deus vai te responder. Eu sei que você pensa como eu. Eu quero orar e ter uma fé tão grande ao ponto de Deus me responder rapidamente. Quem quer ter essa fé? Todos nós queremos. E aí hoje Deus me mostrou, eu estou até gravando essa mensagem de tão importante que eu achei ela. Como essa palavra de hoje, que eu vou passar para você, me ajudou. O segredo para ter uma fé, eu estou usando essa palavra, uma fé agressiva. Tem gente que fica na defensiva, né? Tem gente que fica se defendendo. Mas eu quero ter uma fé, aquela fé que eu vou para cima da situação. Aquela fé que eu vou para cima do inimigo. Em vez dele vir para cima de mim, nós é que vamos ir para cima dele em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos abrir a Bíblia, se você tiver aí pode abrir. É 1 Timóteo, capítulo 3. Se você tiver, se você não tiver, não tem problema. Vai aparecer aqui na tela também. 1 Timóteo capítulo 3. Timóteo, quem era o Timóteo? O Timóteo era um pastor muito jovem. Ele era um pastor local, né? E ele era muito jovem e ele se converteu ouvindo nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo que ensinou ele os passos ali, como cuidar da igreja, como fazer a obra de Deus. Então eram os conselhos do apóstolo Paulo para um jovem pastor Timóteo. Vale a pena prestar atenção no que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Metade do Novo Testamento foi o homem chamado Paulo que escreveu. Inteligente, né? O que você acha? Usado por Deus. Está saindo som aí atrás? Está escutando bem aí atrás? Queimou 2 lâmpadas hoje. Você viu? 3. Essa aqui. E aí no fundo. E da projeção. Por isso que está tão escuro. Então que esse culto já está sendo abençoado mesmo. Misericórdia. Nunca tinha visto queimar 3 lâmpadas. Pode colocar para nós então. Está escrito assim. Está pronto aí? Aí. Ó. Guardando o mistério da fé. E aí ele diz assim: em uma pura consciência. Então nós vamos ler esse versículo, agora nós vamos entender esse versículo. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo que eu tenho que guardar o mistério da fé. Ele disse que a fé tem um mistério. A fé tem um mistério. Para mim a fé ser uma fé, para mim a fé, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, para mim a fé está lá em cima, tem um mistério. O que faz a minha fé ser uma fé agressiva, o que faz a pessoa ter muita fé, ou o que faz a pessoa ter pouca fé, o que faz a fé da pessoa estar lá no chão, estar lá embaixo, ele disse que tem um mistério. E se você observar o mistério, já está ali. O irmão está franzindo a testa ali. O mistério está ali naquele versículo. O
mistério está ali. E ele diz: qual é o mistério da fé? Qual é o mistério da fé? Uma pura consciência, ou uma consciência pura. O que vai fazer a minha fé e a sua fé estar lá em cima, e a gente ter coragem de ir para cima do inimigo, ou também, pelo outro lado, o que vai fazer a minha fé e a sua fé estar lá embaixo, e a gente fugir do inimigo, tudo depende de como vai estar a minha e a sua consciência. Porque você pode notar, observe uma coisa. Quando eu e você, quando a gente faz coisas boas, quando a gente pratica boas obras, quando a gente faz aquilo que é certo, a nossa própria consciência, ela faz surgir dentro de nós uma alegria. Algo dentro de mim e de você diz que a gente está certo. Por exemplo, quando eu trato bem a minha esposa, a minha consciência automaticamente, sem eu perceber, a minha consciência diz que eu estou fazendo uma coisa certa, que eu estou fazendo uma coisa que agrada a Deus. Se eu pego e compro uma flor, passo na floricultura, eu compro uma rosa bem vermelha, a mulher coloca uns glitter assim em cima. Irmão, tá ligeiro, né, irmão? Oh, glória a Jesus, aleluia. E eu chego em casa, eu dou aquela rosa para a pastora, automaticamente eu vejo o sorriso no rosto dela, e a minha consciência, ela diz que eu estou fazendo algo bom, eu estou fazendo algo que agrada a Deus. A maridos, amai as vossas esposas, né, como vaso mais frágil. E isso faz a minha fé ficar lá no alto, faz a minha fé ficar lá em cima. A minha consciência fica limpa, a minha consciência fica pura, e automaticamente a minha própria consciência joga a minha fé para cima. Agora tem um outro lado também. Se eu faço alguma coisa que entristece ela, mas às vezes eu faço. Vai que eu sinto assim que eu falo alguma coisa que não era para falar. Me expresso, né? O meu tom de voz sai de uma maneira agressiva, e eu não posso falar agressivamente. Não precisa ninguém me falar nada. A minha o quê? Consciência, ela mesmo já vai me condenar. Eu já vou me lembrar que eu não posso fazer isso. E a minha confiança em Deus, a minha fé em Deus já diminui. Já diminui na hora. E assim nós vamos durante o dia, durante a semana. Se eu pode pegar uma pessoa que lê a Bíblia direto, todos os dias, pode pegar. Uma pessoa que ela não cobiça o que é dos outros, ela procura viver uma vida regrada. Automaticamente ela vai ter o quê? Uma consciência pura, uma consciência limpa. A fé dessa pessoa
está lá em cima, está lá no alto. Mas você pega uma pessoa que ela vai em lugares que ela sabe que não é para ir. Ela entra lá na internet, em alguns sites, que ela sabe que não é para entrar. Ela navega lá por uns mares escuros, sujos. Pode ter certeza, a fé, quando essa pessoa chega diante de Deus, ela às vezes não quer nem levantar os olhos, ela não quer nem olhar para cima. Quando essa pessoa chega diante de Deus, ela chega, às vezes ela não tem nem coragem de falar uma palavra para Deus. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Ah, vocês, misericórdia, nem está tão frio, a língua congelou. Não é o inimigo que condena ela, e muito menos o Espírito Santo. O Espírito Santo não condena, o Espírito Santo consola. A Bíblia diz que o Espírito Santo é espírito que? Condenador? Não, consolador. É a própria consciência da pessoa. Quando ela vai entrar, ela não tem confiança de falar com Deus, porque a mente dela sabe, você está olhando que não deve. Então é claro que eu quero ter uma fé agressiva. Você também quer. Todos nós queremos ter uma fé agressiva. Aquela fé que vai para cima do inimigo, que põe o inimigo para correr. Eu quero ter essa fé, você também quer ter. Mas o que faz a fé de uma pessoa ser fraca ou uma fé forte é a consciência. É a consciência. Eu dei um exemplo, vou dar um exemplo, agora você vai entender com mais facilidade, tá? É uma palavra bem curta hoje, bem objetiva. Vou dar um exemplo, você vai entender com facilidade. Exemplo acho que eu dei de manhã, dei de tarde, vou dar agora. Vamos que uma pessoa recém está se libertando do mundo. Ela vem num culto aqui, sei lá, a pastora faz uma coisa fora do normal, sente de chamar a pessoa aqui na frente. A pessoa recém está começando na igreja, veio lá, sei lá, umbanda, candomblé, esse tipo de coisa. Aí ora na pessoa, o espírito maligno que ela serve lá, domina o corpo dela, aquela entidade incorpora aqui na pessoa. O demônio desgraçado fica ali, né? Muda a voz da pessoa, entorta toda a pessoa. Eu vou destruir ela, esse tipo de coisa, né? Vou matar ela, vou matar a família dela. Aí a pastora faz assim, em vez da pastora expulsar, a pastora faz assim: eu vou escolher alguém da igreja para botar a mão na cabeça e expulsar. Em vez dela expulsar, ela fala: eu vou escolher um membro para expulsar. Aí ela vai e chama uma pessoa, um de vocês que está sentado assim, uma pessoa. Aquela pessoa que lê a Bíblia todo dia, que ora, está sempre escutando louvor, ela não é perfeita, porque nenhum de nós somos, né? Mas a Bíblia fala: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. A Bíblia diz isso. Mas ela é uma pessoa que ela é dizimista, ela participa da Santa Ceia, né? Os olhos dela, ou os olhos dele é para o marido, não cobiça mulher de ninguém, homem de ninguém. Se a pastora chamar essa pessoa arremanga as mangas, vem aqui na frente, coloca a mão na cabeça da pessoa: ô demônio desgraçado, pega o que é teu, te arranca dessa vida, vai-te embora, volta para o inferno que é o teu lugar. Teu lugar não é no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus.
Ela vem para cima do capeta. Porque ela tem a consciência limpa, pura. E automaticamente a fé dela está onde? Está lá em cima. A fé dela é uma fé, ela vai para cima. Ela vai para frente. Ela não fica recuando, ela vai avançando. Ela tem uma fé agressiva. Mas tem o outro lado. Tem o outro lado. A pessoa está aqui, né? O bicho está ali, no corpo da pessoa, urrando, gritando, e a pastora vai e caminha para o lado. Vem aqui, irmãozinho. Vai lá botar a mão na cabeça. E é um irmãozinho que está lá nos sitezinhos, que lá no emprego dele, podendo, ele pega algo que não é para pegar, faz algo que não é para fazer. Você acha que ele vai vir colocar a mão e expulsar o espírito maligno? Você acha? O que você acha? Sim ou não? Não. Mas ele não vai vir aqui, não é porque Deus é fraco. Não é porque Deus é fraco. Não é porque Deus não tem poder. Não é porque o capeta é forte que ele não vai vir aqui. A pastora vai ir nele. Não, pastor, não, escolhe outro. Eu não tenho condições. Se a pastora insistir muito, ele é capaz de sair correndo porta fora. Vai-se embora, ele vai-se embora. Não. Capaz de eu botar a mão na cabeça, lá o capeta sair dela e entrar em mim. Porque inacreditável, irmãos. É inacreditável, mas a consciência da pessoa acusa ela. E quando a consciência dela acusa ela, a fé dela vai lá. Eu falei assim para os irmãos: em vez do demônio estar no chão e a fé dela está em cima, o demônio está em cima da vida dela, do corpo dela, da saúde dela, do dinheiro dela. E a fé dela é que está lá no chão. Então o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo disse? Que eu tenho que guardar o mistério da fé. Rua, então qual é o mistério para mim ter uma fé lá em cima, uma fé que gera milagres? O mistério da fé que eu tenho que guardar é o quê? Uma pura consciência. Trato bem a esposa, trato bem os meus filhos, trato bem até a minha sogra, Para que eu trato bem a minha sogra? Para ter uma consciência pura. Para eu chego diante de Deus, oh meu Deus, o Senhor não vai me responder, minha sogra mora comigo. E eu trato ela bem. Você sabe quando você tem crédito com Deus? Todos nós aqui sabemos. Tem um versículo, posso mostrar um versículo para você? Provérbios 20, 27. Vamos ver se é lá. Eu acho que esse aí tem que ser na linguagem de hoje. Provérbios 20, 27. Irmãos, e você pode perceber que nós temos a nossa consciência, algo maravilhoso que Deus nos deu. A nossa consciência é algo incrível. Por que eu digo que tem gente que quando erra, ela diz que é o Espírito Santo? Vou te explicar por que não é o Espírito Santo. Lógico, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, tá? O Espírito Santo nos convence. Mas eu vou mostrar para você que você, olha aqui, presta atenção no que eu vou falar agora. Todos olhando para mim. Eu vou mostrar para você agora que você nem tinha o Espírito Santo e a sua consciência já mostrava o teu erro.
Quer ver que eu vou mostrar para você, você vai se lembrar? Quando a gente era criança, por exemplo, quando eu era criança, eu quebrava um prato Duralex da mãe. Eu quebrava um prato Duralex dela. Aquele meio amarronzado. Quem é que teve aqueles pratos assim meio amarronzado? Era difícil quebrar aquilo lá. Aquelas xícaras Duralex, às vezes quicava no chão e não quebrava. Então aquilo lá para você quebrar, você tinha que ser muito arteiro. Mas muito sapeca. Quando eu quebrava um prato, eu era moleque, eu era criança. A minha consciência já dizia para mim assim, ó, tu tá lascado, tu tá ferrado, tua mãe chegar já era. Eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha o Espírito Santo. Não tinha. Eu era criança. Seu filho criança, quando ele faz alguma coisa errada, ele não tem o Espírito Santo ainda, ele não se converteu. Mas ele fica se escondendo de você. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Ali, ó. Bem sincero, ó. Ele não tem o Espírito Santo ainda, não é batizado com o Espírito Santo. Mas ele tem o quê? Deus já colocou desde pequenininho em nós a consciência. E ainda fica... Quando você acha que quando eu quebrava um prato, você acha que eu chegava e falava assim, mãe, eu quero uma bala, mãe. Me dá R$1 para mim ir lá comprar bala. Você acha que eu falava assim com ela? Eu falava, não tinha coragem nem de olhar nos olhos. Ô, Gô, vem cá. Vocês tinham hora. Lá dentro de mim eu pensava assim, tomara que ela não note nada. Tomara que ela não note nada. Tomara que ela não conte os pratos. Tomara que ela não conte os pratos. Medo. A minha confiança ia para onde? Ia parar lá nos garrão, como diz o gaúcho, o camaquense, né? Minha confiança, minha coragem, sumia. Ia-se embora. Mas quando eu varria quando ela queria, quando eu lavava a louça para ela, né? Quando eu passava pano no chão, esfregava o vaso sanitário, eu chegava bem corajoso para, mãe, fiz um monte de coisa, estou fazendo tudo certo, mãe. Não vai me dar um dinheirinho aí? Eu quero ir lá na locadora, na época era locadora, jogar Nintendo, jogar futebol. Eu quero me dar R$1 para mim na locadora, a locadora do Hulk. Era o Hulk o nome do dono da locadora, o apelido, né? Porque eu estava fazendo tudo certo. E automaticamente a minha consciência me jogava para onde? Para cima. A minha consciência ficava lá em cima. Eu estava fazendo tudo certo. Levantava, arrumava a cama. Não brigava com meus irmãos. Ela falava 8 horas até para dar dentro de casa. 8 horas eu estava dentro de casa. Então eu tinha coragem de pedir. Quando a consciência da pessoa está pura, eu sou dizimista, sou ofertante, participo da ceia, não trai minha esposa, não trai meu marido, trato bem a minha família, tento ser uma pessoa moderada, tento ser uma pessoa equilibrada dentro de casa. Deus, ela chega diante de Deus, Deus, eu preciso de uma intervenção do Senhor, eu te sirvo de todo o meu coração. Como é que o Senhor vai me deixar na mão? De que vale a pena então eu fazer a tua vontade? Eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Senhor e o Senhor me deixa na mão? Ela fala com ousadia. A Bíblia diz que o justo é intrépido como um leão. O leão, você coloca uma 12 no meio dos olhos dele, ele vai para cima de você. E não está nem aí se você está com uma 12 apontando na cara dele. Se você não atirar logo, ele parte para cima de você e você já era. O justo é intrépido como o leão. Mas olha o que diz a outra parte do versículo. O ímpio foge sem que ninguém os persiga. O Marcelo, agora a irmã Adriana estava falando que hoje teve um monte de demissão lá na empresa. Uma empresa começa a demitir. Quem é que fica com medo de ser demitido? Responde para mim, quem? Quem está com a consciência limpa? Irmãos, a pessoa é para chegar às 8, chega às 10 para as 8, é para sair às 6, ela sai 6:10,
Na hora que começa a demitir, ela chega de peito estufado na empresa. Eu vou ser o último a ser demitido, porque eu tenho a minha consciência o quê? Pura, limpa. E se o meu patrão me demitir, eu chego lá no escritório, o que o senhor está me demitindo? Eu sou o que chego mais cedo, que saio mais tarde daqui. E ela vai lá e peita o patrão, porque ela tem a sua consciência. Você está entendendo que a consciência, ou ela te joga no chão, ou ela te joga para cima. Ou ela joga a tua confiança lá no chinelo, ou ela te coloca lá em cima. Tudo a nosso o quê? Consciência. Diga glória a Deus. Então olha o que diz aqui, ó. A alma do homem, Provérbios 20, 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Agora eu vou mostrar para você na linguagem de hoje, e eu vou explicar para você, ó. Linguagem de hoje. Olha só isso aqui. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e que mais? Consciência. Glória a Deus. Ninguém pode se esconder de quem? De si mesmo. Eu não consigo me esconder de mim mesmo. Você viu que a alma, a consciência é a alma, é a lâmpada do Senhor. É ela que ilumina a gente. Diga assim comigo: Deus me deu a minha consciência para me iluminar. Se eu for fazer alguma coisa errada, quando eu vou fazer alguma coisa errada, a minha consciência já, já liga aquela lâmpada lá, não faz isso, tu vai desagradar a Deus. Então o segredo para mim e para você, termos uma fé agressiva, né? Não que nem o pastor Dani conta a vizinha dele. Ele tinha uma vizinha chata. E eles eram guri lá no Alegrete. Eles jogavam bola. Jogar bola na rua. Coisa boa essa época, né? Jogar bola na rua, tirar os tampão dos dedos. Era maravilhoso. Né, irmãos? Hoje essa geração é só... Aí eles jogavam a bola caía no terreno dela. O que ela fazia? Pegava uma faca e espetava as bolas do guri. Aí dizia, eu vou aprontar para ela. Vou aprontar para essa vizinha aí. Diz que pegou um prato de... Sabe aqueles pratos de risoles? Aquelas de papelão que a gente compra, laminado na parte de cima? Diz que estourou umas pipoca, encheu de pipoca. Pegou umas balas de mel. O pai dele, o seu Luiz, era dono de armazém. Matou um sapo, se prestou a fazer isso. Matou um sapo. Não botou vela, ele não contou isso, né? Vela acho que não, né? Pipoca, bala de mel. Pegou um sapo e escreveu o nome dela para ela ver. E botou assim, ó. Para ela ver. E botou na frente do portão dela. Com o nome dela escrito. Na frente do portão, largou lá. Até ele se assustou do resultado. Diz que ela saiu, quando ela viu aquela macumba aquela macumba fake, né, falsa, não abriu o portão. 4 dias ela não saiu de dentro de casa. Só saiu de dentro de casa porque veio uma chuva muito forte e a chuva levou. Foi correndo no pai do pastor Daniel, que na época ele não era, é pastor também hoje, mas na época não era só crente, frequentador, né, da igreja. Seu Luiz, faz 4 dias que eu não durmo direito.
Fizeram uma macumba, colocaram meu nome na boca do sapo. Eu já estou sentindo arrepio, está estralando meu telhado, estou escutando barulho nas janelas, na porta, nos armários. Mas por quê? Porque ela era ruim, não se dava com os outros vizinhos, furava as bolas das crianças, era uma pessoa amargurada. Você está entendendo? Então a fé dela estava onde? Lá no chão. Até uma macumba falsa colocou medo nela. Agora pega uma pessoa que é firme. Chega uma alma macumbeiro. Pode chegar uma alma macumbeiro e falar para você: eu vou pegar teu nome. Pode chegar para pastor: ó, vou pegar o nome da senhora, vou botar lá no, vou arranhar um trabalho lá no portão do cemitério. 7 dias tu está destruído, vai começar a minguar. A pastora vai falar para você: mas vamos, pega aqui um papel, uma caneta, vou te dar meu RG, meu CPF, o CEP da rua que eu moro, vou te dar o meu tipo sanguíneo. Faz o seguinte: não arria o trabalho só num portão, faz em 7 portões de cemitério, que um só é muito fraco. Porque a fé dela está onde? Está lá no alto. Ela sabe que Deus é o escudo dela. Para tocar nela, primeiro tem que tocar em Deus. Ela sabe que Deus é uma muralha na volta dela. Ela sabe que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Se o diabo não pode nem tocar em mim, quanto mais entrar em mim. Quanto mais entrar no meu corpo, você não pode nem encostar uma unha dele em mim, esse capeta desgraçado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Vivo em santidade, a minha consciência está pura diante de Deus. Acabou. Diga glória a Deus. É igual você faz um jejum. Quando você faz um jejum, você começa. Quem já fez jejum aqui, levanta a mão assim. Quem já fez jejum aqui, levanta a mão. Quem já fez jejum, não um jejum de ficar sem comer, né? Que é aquele que fazia exame lá. Jejum mesmo, de oração, de consagração, ficar conectado com Deus. Você faz um jejum, sua fé está lá embaixo. Você vai fazendo jejum, você vai vencendo ao seu estômago, você vai vencendo a sua carne, você vai vencendo a você mesmo. Chega no final do jejum, você já está remangando. Tomara que apareça um capeta na minha frente. Eu queria que aparecesse um demônio agora, eu ia dar só na cara dele. Que você tem o quê? Confiança, sua fé está lá em cima. Você sabe que você está jejuando, está lendo a Bíblia, você sabe que você está agradando a quem? A Deus. E automaticamente a sua consciência. O jejum não muda Deus. Se você não jejuar, vai alterar alguma coisa para Deus? Não. Rua, se eu não jejuar, vai alterar alguma coisa para Deus? Não. Se você jejuar, não altera nada para Deus. O jejum vai alterar para você. Se você pecar, vai afetar Deus? Se a gente cometer pecado, dona Iracema, vai afetar Deus? Não. Porque a sua consciência vai ficar o quê? Suja, pesada. E automaticamente a sua fé vai lá no chão. E aí a senhora não tem coragem nem para falar com Deus, e muito menos. Você já entendeu, né? Quem já entendeu? Quem já entendeu? Se não tem, a pessoa não tem ousadia para falar com Deus, e muito menos para expulsar o capiroto. Então, qual é o mistério da fé? Pegou? Misericórdia, acho que ninguém entendeu a mensagem. Qual é o mistério da fé? Oh, aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Uma mensagem. Pode passar. Nós estamos entregando hoje o salzinho, tá? Você vai pegar aí o sal. Modena, deixa na tela aí para nós. Jó 23:10. Jó 23:10. Pode botar na linguagem de hoje, se puder ir para a gente. Jó capítulo 23, versículo 10. Deus me mostrou essa... Deus falou tão forte comigo nessa mensagem. Achei tão
tão especial esse ensinamento de Deus para mim, que eu precisava passar para você. Eu falei, eu vou gravar isso aí também. Eu achei muito legal, muito interessante, o mistério da fé. Quando você tem uma consciência limpa. Olha que lindo isso aqui, esse versículo. Irmãos, eu tenho mais uns 5, 6 versículos. O problema é que o nosso tempo não tem como, né? É muito curto. Olha o que o Jó, esse aqui era o Jó falando, tá? Todos conhecem a história do Jó. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Versículo 11. Versículo 11, está aí o modelo? Eu sigo o caminho que Ele me mostra. Olha que forte agora. E nunca me desvio para lado. O 13 eu acho, o 12 não diz nada, né? Diz: obedeço aos mandamentos de Deus. Sempre faço a sua vontade e não... Oh, glória! Hein? Chegou para Deus, pode me sondar, pode me examinar, de capa a capa, quero que o Senhor me examine. Eu tenho certeza que eu vou sair puro como ouro, pois eu sempre te obedeço, eu nunca me desvio. Ele não disse ali, ó, sempre faço a tua vontade e nunca a minha. Isso, meu irmão, esse, em nome de Jesus, esse é o nível que nós precisamos chegar. Amém? Falei de manhã e de tarde, falei do Moisés. Moisés falou assim: se eu tenho feito o que te agrada, então o Senhor vai ir comigo. Eu não saio desse deserto para ir para a terra prometida, se o Senhor não ir comigo. Se eu tenho agradado ao Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, se quando o Senhor olha para mim, o Senhor se agrada das minhas atitudes, então o Senhor vai ir comigo. E sabe o que Deus disse para Moisés? Eu te conheço pelo teu nome, e eu tenho me agradado de ti, e eu vou contigo para te descansar. Em outras palavras, Deus teve que dizer para ele: realmente, quando eu olho para ti, eu me agrado. Então eu vou fazer o que tu está me pedindo. Mas para a pessoa falar desse jeito com Deus: eu não vou sair daqui, se o Senhor não me acompanhar eu não saio. Olha para mim, se eu estou achando graça aos teus olhos, se quando o Senhor olha para dentro do meu coração, o Senhor vê que eu te amo, o Senhor se agrada do que está vendo, então o Senhor vai ir comigo. Se o Senhor não ir, e olha a ousadia do Moisés: se o Senhor não ir comigo, eu não vou, eu não saio daqui, eu fico paradinho aqui, 40 anos, 30 anos, 20 anos, se o Senhor não ir comigo, eu não saio do lugar, só vou sair daqui depois que o Senhor falar que vai comigo.